Seja bem-vindo ao meu canal. Para você que está chegando agora, eu falo tudo sobre o audiovisual, sobre o cinema e as nossas produções cinematográficas. Como diretor e produtor de cinema desde 2009, trago para vocês ótimas técnicas, ótimas dicas de como que você pode produzir também com baixo custo em casa. E o que a gente vai falar hoje no nosso vídeo? Bom, você já deve ter se deparado com aquela situação que você tem uma filmagem para fazer, e aí eu sempre disse nos meus cursos e sempre digo aqui para vocês que a luz do sol é uma luz excelente para as nossas filmagens, ela sempre está lá ao seu favor, exceto em algumas condições adversas de você filmar num sol de meio-dia, onde está completamente estourado e é difícil de você trabalhar com as luzes e sombras ali neste horário. Então fica aqui comigo que eu vou te dar dicas sensacionais para a gente melhorar a qualidade das suas produções e gravar sobre essas condições adversas do sol do meio-dia. Um dos problemas que nós temos ao filmar lá fora, principalmente no horário do meio-dia, que é aquele sol que está diretamente sobre a sua cabeça, dos fatores que atrapalha muito a gente é a superexposição. E o que é a superexposição? É exatamente isso que vocês estão vendo agora, fica uma luz muito intensa, fica uma coisa muito forte, deixando sombras duras. Olha só o nosso segundo problema, ele começa a deixar sombras duras. O que é uma sombra dura? É uma sombra que não fica totalmente levinha, igual vocês estão acompanhando aqui no estúdio, que eu tenho softbox e um ambiente controlado, então ele deixa, né, toda aquela parte das sombras duras. E a gente tem também a importância da qualidade da nossa imagem e o controle de iluminação na nossa câmera. Muitas vezes você tem que jogar a abertura lá para cima, deixar a abertura 11, 12, 13 até 22, e aí você não tem aquela profundidade de campo que você gostaria. Então filmar sobre essas condições adversas requerem ali muitas técnicas para a gente tentar eliminar isso. E a gente tem um fator também muito importante, que é o seguinte: quando você tá naquele sol de meio-dia, o seu olhinho não fica assim, ó, você fica com o olhinho fechadinho e tentando enxergar alguma coisa porque tá com aquele sol muito forte. E para isso, você precisa de alguns equipamentos para você conseguir controlar ele. Então, um dos equipamentos que eu já falei aqui no meu canal, aqui no YouTube, vocês podem até confirmar, depois eu vou deixar o link na descrição aqui, senão vocês conseguem pesquisar aqui no meu canal, que são aqueles filtros, exatamente este filtro aqui, que é o filtro ND. E o que o filtro ND faz? Dá só uma olhadinha nesse filtro, as imagens que vocês estão acompanhando aí. Esse filtro ND, ele serve para você controlar a abertura e o número de stops que vem ali na sua câmera. Vou falar a grosso modo, é como se fosse um óculos de sol para sua câmera. E aí você consegue deixar ele um pouquinho mais escuro, aumentar a abertura da sua lente para você ter uma profundidade de campo. Então, por exemplo, você quer filmar lá nesse sol de meio-dia e aí você precisa de uma profundidade de campo. O que é? Deixar desfocado aquele campo, certo? Deixar tudo desfocado e só o seu assunto ali no meio. O assunto pode ser pessoa, objeto, uma flor, qualquer coisa assim. Vamos chamar de assunto. E aí, o que você precisa fazer? Você precisa arrumar um filtro deste aqui. Você vai deixar a abertura da sua câmera numa abertura 1.8, 2.8, depende da lente dele, na abertura que você queira. E aí você vai colocar esse filtro ND em frente à sua câmera. Obviamente tem algumas coisinhas para você adaptar, é só assistir o outro vídeo e aí você consegue controlar ali aquela incidência de iluminação na sua câmera. Mas a gente ainda tem outros problemas, que quais são? A nossa sombra dura, como eu comentei, e a superexposição, ela já meio que está resolvida. Um outro fator que você pode utilizar são aqueles rebatedores. O rebatedor grande aqui, que eu acho que eu já devo ter gravado no meu canal, inclusive ele já foi até atacado por ele. Nossa, mas tomar porrada. Uxi, eu tomei uma porrada. Ai, que dor. Não põe isso não. Puta, o negócio vem na minha cara. O rebatedor, o que ele faz? Você pode gravar contra o sol, de repente, ou numa parte com um pouquinho mais de sombra, e ficar segurando aquele rebatedor ou qualquer objeto que rebata a luz, por isso que é chamado de rebatedor. Geralmente vocês podem acompanhar alguém utilizando rebatedor quando vai ter uma entrevista, quando tem alguma matéria fora, que tá o cinegrafista, a repórter, e fica alguém um pouquinho mais afastado segurando aquele rebatedor para jogar um pouquinho de luz ali sobre o seu rosto, e essa pessoa ela tenta ficar mais ou menos de costas ali pro sol, então você não tem aquelas sombras muito duras. Um outro fator que você pode utilizar são as sombrinhas ou um próprio guarda-chuva para tentar diminuir ali aquele sol em volta de você.
Vamos falar agora de uma solução criativa, uma solução muito boa, que são tecidos que eu tenho aqui e lençol. Você já utilizou algum lençol nas suas produções? Pois é, foi uma situação que aconteceu aqui, onde eu precisava gravar ali, ajudar a Vanessa Brasil, a minha esposa, a fazer o facecasting. O que é o facecasting? É uma espécie de negativo da sua cara. Então, é como se você pegasse a sua cara, enchesse de gesso para fazer um molde dela. E ela precisava dessa ajuda para eu fazer, então eu estava lá. Eis que nós estávamos gravando esse material para um curso dela também. E estávamos no sol de meio-dia, a gente só tinha aquele horário para fazer, porque precisava para secar mais rápido o produto e uma série de outros problemas adversos que a gente só tinha aquele horário para gravar. Então o que eu fiz? Igual vocês estão acompanhando aí, eu peguei um pedaço de um tecido que eu tenho aqui, não é um lençol, mas você pode utilizar um lençol, e coloquei em cima da nossa área de filmagem. Por que eu não coloquei só um difusor ou um rebatedor em cima dela? Porque eu precisava de uma área grande e que eu tivesse um controle bacana. Então eu deixei ele numa altura relevante, que foi a altura ali da onde a gente coloca, né, os pregadores, as nossas roupas e tal. Peguei ali a altura do varal e fui prendendo ele com pregadores, fazendo uma espécie de uma tenda. E aí com essa tenda a gente consegue deixar tudo ameno, né? Igual vocês estão acompanhando agora nas filmagens. Então essas aqui são algumas dicas que eu tenho para vocês utilizarem na hora de estarem gravando durante o sol do meio-dia. Nem sempre você vai ter um poder aquisitivo ou dinheiro para estar comprando um filtro ND, se bem que é super bacana você ter um filtro desse, ele vai te ajudar em muitas condições para você se filmar, para você filmar outras pessoas, vai fazer uma entrevista, vai alguma coisa, ele ajuda muito você. E sugiro também você ter sempre alguns pedaços de tecidos. Esse tecido que eu utilizei chama elanquinha e o valor do metro dele, eu acho que era de 5, você vai encontrar de 5 a 7 reais o metro dessa elanquinha. E eu nunca joguei fora esses tecidos, que eu sempre deixo eles para várias ocasiões. Então ali eu tenho um tecido de 3 metros, 3 por 3, dá 9 metros quadrados, então eu gastei ali cerca de 50 reais para você ter um tecido gigantesco de 3 metros por 3, que já vai facilitar bastante o seu trabalho. Beleza, gente? Ó, espero que essas dicas tenham sido bem úteis. Já se inscreve aqui no canal para vocês acompanharem mais vídeos e mais dicas, não só como essas, mas tem muita coisa legal aqui. Curte também o vídeo, é importante. Se inscreve aqui e me fala, você já fez alguma coisa nesse estilo? Alguma gambiarra? Não vamos chamar de gambiarra, vamos chamar de um subterfúgio ou de um auxílio de filmagem, alguma coisa nesse estilo? Me conta o que você fez aqui embaixo nos comentários. Valeu, gente? Muito obrigado. Um abraço e até a próxima.